Bom dia, meu nome é Giovana e o tema do nosso trabalho é biotecnologia clássica. Eu vou falar sobre a definição de biotecnologia. A biotecnologia é uma área da ciência que vem estudar parte da manipulação do material genético e o uso de outros organismos para favorecer a vida humana na produção de alimentos, medicamentos e produtos químicos. Por exemplo, produção de vacinas, produção de antibióticos, utilização de bactérias fermentadoras produzindo álcool, possibilidade de produzir substâncias ácidas a partir da ação de fermentação de bactérias, que vão, nesse caso, ajudar na produção de iogurtes, produção de insulina, uma bactéria que recebe gene humano e passa a produzir insulina que pode ser utilizada pelos seres humanos. Então, basicamente, a gente tem várias substâncias que são produzidas por outros seres e que favorecem a vida humana. Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a origem da biotecnologia. A biotecnologia começou há milhares de anos, quando os seres humanos começaram a usar micro-organismos sem nem saber que eles existiam. Um exemplo é a fermentação. Povos do Egito Antigo já faziam pão e cerveja usando leveduras. Na Mesopotâmia, o vinho era produzido com técnicas de fermentação, e o queijo e o iogurte também são frutos da biotecnologia, usando bactérias para transformar o leite. Ou seja, quando você come um pão ou bebe uma taça de vinho, está literalmente consumindo a história da biotecnologia. Avançando alguns séculos, chegamos no século XIX. É aqui que Louis Pasteur entra em cena, mostrando que micro-organismos eram responsáveis pela fermentação e também pela deterioração dos alimentos. Dessa descoberta nasceu a pasteurização que até hoje usamos para conservar o leite. Depois veio Alexander Fleming, em 1928, que descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico. E olha só, isso aconteceu por acaso. Ele esqueceu uma placa de cultura de bactérias no laboratório e um fungo acabou inibindo o crescimento delas. Agora vamos para o século XX. Em 1953, James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura do DNA. Isso abriu as portas para uma revolução. Na década de 1970, surgiram as técnicas de DNA recombinante. Foi quando conseguimos manipular genes diretamente. Nos anos 80, começamos a produzir insulina humana em bactérias, salvando a vida de milhões de diabéticos. E logo depois vieram as plantas transgênicas, resistentes a pragas e mais produtivas. Hoje, vivemos uma era em que a biotecnologia está em todos os lugares. Temos a edição genética com CRISPR, terapias genéticas que podem curar doenças raras, carnes cultivadas em laboratórios e até pesquisas para imprimir órgãos artificiais em 3D. Mas junto com tudo isso, surgem também dilemas éticos. Até onde devemos ir? E é com isso que a gente finaliza a nossa conversa sobre a origem da biotecnologia. Oi, pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é a Isa e hoje a gente vai falar sobre o tema domesticação de espécies. Quando a gente fala de domesticação, geralmente a gente pensa em cães, gatos, mas o que realmente está por trás disso? Basicamente, a domesticação é o processo de seleção feito pelo ser humano com as características desejadas, seja mais produtividade, sabor, vida um vegetal mais suculento, uma fruta mais doce ou resistência a doenças dos animais. Com o tempo, essas escolhas moldaram as espécies para atender às nossas necessidades. Um bom exemplo disso é a banana, que é um processo de transformação do fruto selvagem, que eram com muitas sementes e muito difícil de comer, em frutos maiores, sem sementes e saborosos que consumimos hoje. Esse processo ocorreu no Sudeste Asiático há cerca de 7.000 anos, com base nas evidências arqueológicas. Basicamente, o que as pessoas faziam eram selecionar e cultivar variedades de frutos maiores e com menos sementes. As mutações genéticas, elas ocorrem naturalmente, e as variedades de características desejadas foram selecionadas e cultivadas. E assim como a banana, um dos processos que podem acontecer com animais foi o caso do cachorro doméstico, que eram lobos que foram domesticados para se adequar aos padrões humanos. Agora vamos falar sobre fermentação na biotecnologia. Primeiramente, o que é fermentação? Fermentação é um processo metabólico em que um organismo, como bactérias e leveduras, converte açúcares em outros produtos como álcool e ácidos lácteos. Para falar de fermentação, temos também que falar sobre bactérias e micro-organismos. E falar sobre isso, logo após o Covid, por mais que o Covid não seja uma bactéria, ele, ele causa muito receio nas pessoas, mas elas também podem ser utilizadas na biotecnologia de forma positiva
como por exemplo na criação de cervejas, vinhos ou produção de bolos com fermento, pão, queijos, usando sempre bactérias, sempre de forma controlada. A fermentação surgiu provavelmente de forma acidental, há milhares de anos atrás. Como o homem pré-histórico deve ter notado, é que deixar alimentos ao ar livre, como massas e alguns tipos de bebida, deixavam mais saborosos e fáceis de digerir. Os primeiros registros de uso intencional da fermentação datam cerca de 6.000 anos antes de Cristo, com mesopotâmios produzindo cervejas e pães fermentados, com os egípcios também conhecidos por fermentação no vinho. Bom, foi isso. Agora eu passo para a Milena falar de impactos históricos. Hoje eu vou falar sobre um tema que acompanha a humanidade há milhares de anos e que continua revolucionando o nosso presente, a biotecnologia. Muita gente pensa que a biotecnologia é algo super moderno, ligado só à clonagem, transgênicos ou vacinas de RNA, mas na verdade ela é bem mais antiga. As antigas civilizações já usavam processos biotecnológicos sem nem saber. Um exemplo clássico é a fermentação, que foi citado pelo Robson, onde os egípcios e sumérios produziam pão, vinho e cerveja, graças à ação de micro-organismos. Mas com o passar do tempo, esse conhecimento foi se aprofundando. No século XIX, dois cientistas mostraram a importância dos micro-organismos para a saúde e para a indústria. Foi a partir daí que nasceram as vacinas mais eficazes, os antibióticos e também a pasteurização dos alimentos, que é utilizada até hoje. E lá pelo século XX, a biotecnologia deu um salto gigantesco. A descoberta da estrutura do DNA, em 53, abriu os portos para manipular o código da vida. Logo depois, lá pelos anos 70, veio a engenharia genética, onde os cientistas aprenderam a cortar e colar pedaços de DNA, criando organismos geneticamente modificados. Foi assim que nasceram os primeiros transgênicos, que inclusive são muito utilizados na agricultura, para aumentar a produtividade e reduzir as pragas, né? Outro marco muito importante foi o projeto Genoma Humano, iniciado lá pelos anos 90 e concluído nos anos 2000. Ele mapeou todos os genes da nossa espécie, revelando informações que hoje são usadas em diagnósticos, tratamentos personalizados e pesquisas sobre doenças genéticas. E claro, não dá para deixar de falar do presente. A biotecnologia está em todo lugar, tanto nas vacinas contra o Covid-19, que são feitas com RNA mensageiro, tanto em terapias inovadoras contra o câncer. Os aspectos éticos da biotecnologia clássica estão relacionados principalmente à forma de como o ser humano utiliza organismos vivos em seu benefício. Desde cedo, começamos a modificar plantas, animais e micro-organismos por meio da prática como a seleção artificial e fermentação. Isso traz a questão central. Até que ponto é moralmente aceitável intervir na natureza para atender às nossas necessidades? Equilíbrio entre o benefício e o risco. Ao alterar organismos para produzir mais alimentos ou bebidas, os seres humanos assumem a responsabilidade de garantir que esses produtos sejam seguros para a saúde e para o meio ambiente. Existe, portanto, uma obrigação moral de avaliar cuidadosamente os impactos dessas práticas antes de aplicá-la em larga escala. Outro aspecto ético importante é o respeito ao conhecimento tradicional. Muitas das técnicas da biotecnologia clássica foram desenvolvidas por diferentes culturas ao longo dos anos da história. Porém, nem sempre esses povos tiveram seu papel reconhecido ou receberam benefícios pelo uso do seu saber. Isso levanta a questão de justiça e valorização cultural. Também é relevante considerar a relação entre o ser humano e a natureza. A biotecnologia clássica mostra como usarmos esses outros organismos para nossos objetivos. Isso nos faz refletir sobre os limites éticos dessa intervenção. Até onde podemos explorar esses seres vivos sem comprometer sua integridade ou causar desequilíbrio no meio ambiente?